Carolina Ferraz, uma das autoras do capítulo intitulado Hierarquias e Desigualdades Socioculturais no Espaço Escolar, uma análise a partir do mapeamento colaborativo, que foi escrito junto às professoras da Universidade de Lisboa, Dália Costa e Margarida Queiroz. A despeito da educação figurar desde os anos de 1990 como uma das principais áreas de investigação no âmbito dos estudos de gênero em Portugal, é possível constatar que o espaço escolar tem sido abordado mais como um contexto de interações entre crianças e jovens do que como um objeto de estudo em si. Uma vez que existe um processo de constituição mútua entre o espaço e as identidades sociais, conforme já abordado por diversos autoras e autores, ao tratar das questões de gênero no contexto escolar, a pesquisa desenvolvida procurou valorizar o espaço enquanto uma dimensão relevante desse campo de investigação. Como forma de considerar perspectivas de estudantes acerca de suas vivências no espaço escolar, tornando os alunos e alunas protagonistas na representação de suas próprias espacialidades, a cartografia participativa foi empregada. Foi proposto aos estudantes a realização de um processo de mapeamento participativo do espaço escolar, adotando o gênero como categoria de análise. Esse processo partiu de uma pergunta bastante abrangente: o que gostaria de deixar registrado em um mapa sobre as vivências e experiências de rapazes e raparigas na sua escola? Essa pergunta foi feita ampla e genérica propositadamente, de maneira que os alunos e alunas pudessem representar nos mapas os temas que lhes emergissem como mais importantes acerca da sua relação com a escola, tendo o gênero como categoria de análise. As oficinas de mapeamento colaborativo foram realizadas em 3 escolas localizadas na cidade de Lisboa, em Portugal, no ano letivo de 2019-2020. Esse processo foi desenvolvido no âmbito do projeto Ser Humano, Itinerário para a Igualdade de Gênero, projeto financiado pela Câmara Municipal de Lisboa. As 3 escolas em questão constituíram-se enquanto entidades parceiras do projeto, facilitando o acesso e a participação de estudantes. O contexto de inserção territorial das escolas envolve o cruzamento entre gentrificação, vulnerabilidade socioeconômica e multiculturalidade. Majoritariamente de países como Brasil, Nepal e Bangladesh. As oficinas de mapeamento colaborativo abrangeram diretamente 263 estudantes pertencentes ao 8º ano do ensino básico e aos 10º e 11º anos do ensino secundário. Como resultado, um total de 57 mapas foram produzidos, abordando 10 temáticas diferentes. Diante da diversidade de informações retratadas pelo instrumento, no capítulo do livro apresentamos uma análise sobre a legenda cartográfica e a sua importância na representação dos significados produzidos e circulados na escola sobre sua diversidade sociocultural. E também mostramos como os mapas elaborados por estudantes auxiliam na identificação de dinâmicas espaciais que ajudam a compreender como ocorrem as relações entre estudantes de diversas nacionalidades. Uma das temáticas retratadas através do mapeamento colaborativo do espaço escolar foi a identificação das espacialidades e territorialidades estabelecidas pelos diferentes grupos de alunas e alunos existentes na escola. Dessa forma, esse instrumento permitiu abordar as vivências espaciais de grupos diversos socioculturais, como também compreender como esses grupos são categorizados, isso é, como se dá a atribuição de diferenças e significados entre estudantes. A partir das nomenclaturas empregadas na legenda para identificar os estudantes, foi possível compreender os significados atribuídos aos diferentes grupos socioculturais existentes na escola. As disparidades ficam explícitas nos termos empregados em referência a grupos compostos majoritariamente por estudantes estrangeiros, como monhês, chungas, índios e coronavírus, que destacam de forma depreciativa e discriminatória sua origem exógena. Em comparação, é possível identificar outros grupos, formados majoritariamente por estudantes portugueses,
cujas nomenclaturas carregam conotações menos estigmatizadas e revelam outras formas de pertencimento e sociabilidade no espaço escolar, tendo como referência as ofertas formativas, como o pessoal de CT, Ciência e Tecnologia, pessoal de LH, Línguas e Humanidades, e práticas desportivas e de lazer, como o pessoal do vôlei. Nesse sentido, um importante elemento a ser destacado é que, embora termos depreciativos tenham sido amplamente utilizados como referência a determinados grupos, alguns desses termos não foram empregados na legenda final dos mapas. Foi o que ocorreu com a palavra monhê, termo que no contexto português é popularmente empregado de forma pejorativa para referir-se às pessoas de origem indiana, e apesar de ter sido muito citada no processo de elaboração do mapa, foi substituído propositalmente na legenda pelo termo multicultural. O mesmo ocorreu com o termo coronavírus, empregado no exercício do mapeamento como referência a estudantes chineses, mas representado na legenda como o pessoal do ping-pong. Isso mostra que o processo de elaboração dos mapas esteve assente numa arena de negociação sobre os significados dos termos e a possibilidade de usá-los numa legenda. Embora o tratamento discriminatório de alguns grupos tenha estado presente ao longo do exercício do mapeamento, observamos uma busca por mascarar tal conduta, reconhecida inclusive como inapropriada por estudantes, através da elaboração de uma legenda com nomenclaturas capazes de demonstrar tolerância e respeito com a diversidade cultural da escola. Um segundo aspecto importante é que os mapas também demonstraram como os elementos identitários são capazes de moldar diferentes dinâmicas espaciais no contexto escolar. Nesse sentido, o capítulo analisou dois processos. O primeiro é a laterização cultural, que se manifesta em espaços ocupados por estudantes nos tempos livres ou horários de lazer, como o pátio, o refeitório e o campo de jogos. Apesar de existir na escola uma proximidade física entre grupos socioculturais diversos, os mapas mostraram que esses grupos não se misturam, ou seja, essa convivência não resulta em interação e partilha de vivências, sobretudo nos espaços ocupados nos tempos livres ou horários de lazer, em que as relações se dão de forma mais espontânea e menos regulada por pessoas adultas. Além dos mapas, há vários relatos de estudantes captados nas sessões que falam da existência dessa separação. Do processo de laterização cultural resulta um espaço escolar fragmentado, o que pode indicar uma tolerância negativa, ou seja, há o reconhecimento de que a diferença existe, mas não existem relações mútuas ou trocas de experiências entre esses grupos. Essa é uma dinâmica espacial importante que mostra que, apesar da heterogeneidade sociocultural, que é característica de muitas escolas portuguesas, a falta de interação e o fechamento em sua comunidade de pertencimento é um marcador da vivência desses diferentes grupos de estudantes na escola. O segundo processo analisado no capítulo é a guetização do espaço escolar, analisado a partir de uma área conhecida como Zona dos Monhês. Foi possível identificar através dos mapas a existência de espaços que remetem ao isolamento e segregação de determinados grupos socioculturais na esfera escolar, como a Zona dos Manhês, que é uma região do pátio onde estão localizadas as mesas de ping-pong e recebe esse nome por serem frequentadas principalmente por estudantes de origem asiática. A noção de gueto envolve alguns elementos que nos permite abordar a Zona dos Monhês como uma forma de guetização, pois possui uma dupla dinâmica: apropriação e segregação espacial. Assim, ao mesmo tempo que a zona dos manhês pode ser entendida como um isolamento voluntário que proporciona aos seus membros um espaço de segurança, socialização entre iguais, onde podem estabelecer redes de apoio e solidariedade, ela também acaba sendo imposta pela existência de um ambiente externo hostil, que direciona a esse grupo ações de discriminação e inferiorização. No âmbito do capítulo, apresentamos como o processo de mapeamento colaborativo possibilitou apreender como a complexidade de interseção dos elementos identitários se desdobra no cotidiano escolar. Identificamos o papel desempenhado pelo território de origem enquanto matriz de identificação e significação dos diversos grupos de alunas e alunos existentes no espaço escolar.
Além disso, o mapeamento colaborativo também permitiu identificar dicas espaciais que estão ligadas à vivência de estudantes na escola com base em seus elementos identitários. A laterização cultural e a guetização do espaço escolar são dinâmicas importantes para compreender a inserção e participação de jovens na escola e como seus elementos identitários, nomeadamente o gênero e a origem nacional, estão implicados nos processos de controle, subordinação, exclusão e pertencimento à escola. Aplicado ao contexto escolar, esse instrumento mostrou-se capaz de explorar o caráter participativo de jovens, proporcionando o engajamento de um público não acadêmico no processo de investigação, elemento fundamental para um estudo que buscou destacar o protagonismo de alunas e alunos na construção e representação de suas próprias espacialidades. Além disso, ao enfatizar o aspecto visual, os mapas ofereceram recursos ilustrativos para essas e esses jovens refletirem sobre suas experiências espaciais e identitárias no contexto escolar. Agradeço a atenção de todos.